A partir desse instante, você está se conectando com o pedacinho do Maná dos Céus, com o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para deixar-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. Muito bem, amados, diletos irmãos, minha última mensagem foi baseado no livro de Epístola de Paulo aos Colossenses, o capítulo 1, versículo 15 até o versículo 29. Antes de eu comentar o capítulo 2, eu gostaria de fazer uma análise, uma conclusão do capítulo 1. Então, a partir de terça-feira, nós estaremos comentando o capítulo 2 de Epístola de Paulo aos Colossenses. No capítulo 1, Paulo, ele se apresenta como sendo apóstolo de Cristo, que esse apostolado dele não é segundo o homem, mas segundo Deus, segundo a vontade de Deus. Ele apresenta também Timóteo como sendo irmão. Ele não apresenta Timóteo como sendo evangelista, apóstolo, missionário ou mesmo sendo pastor. Embora muitos anos mais tarde Timóteo se torna pastor, se torna evangelista. Agora ele conversa com todos os irmãos que estão na igreja de Colosso. Ele diz aos santos e fiéis irmãos em Cristo que está em Colosso. Aí ele sauda com a graça, com a paz da parte de Deus vosso Pai. Alguns irmãos certa feita me questionaram, disseram para mim: presbítero, por que você sauda as pessoas com a graça e paz e não com a paz do Senhor? Eu disse: eu sigo aquilo que o apóstolo fez aos Colossenses. Ele diz: graça e paz a vós da parte de Deus vosso Pai. Agora o apóstolo, ele diz que ele dá graça a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele ora a favor dos irmãos de Colossenses, agradecendo a Deus Pai, ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele orando sempre pelos irmãos da igreja de Colossenses. Ele faz essa oração porque ele ouviu falar da fé que esses irmãos nutriam em Cristo Jesus, e também ele ouviu falar do amor que esses irmãos tinham pela obra missionária. Ele diz: do amor que tendes a todos os santos. Esses irmãos da igreja de Colossenses, eles haviam contribuído com uma ajuda para a obra missionária, e isso foi reputado como sendo amor aos santos. Então aí o apóstolo diz que por causa da esperança que está reservado nos céus, da qual antes todos tinham ouvido pela palavra da verdade do Evangelho. Então esses irmãos se tornaram propícios a serem benevolentes, a abrir mão em contribuição de uma obra missionária, porque eles tinham a esperança, eles tinha uma esperança que estava reservada nos céus. Essa esperança acerca que eles ouviram falar da palavra da verdade do Evangelho. E o apóstolo diz que esse Evangelho chegou até os irmãos da igreja de Colosso, e também este Evangelho estava agora alcançando o mundo. E esse Evangelho está frutificando e crescendo. Aí o apóstolo faz
novamente referência aos irmãos de Colosso, dizendo: assim como entre vós desde o dia que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. O que o apóstolo diz? Que esses irmãos agora também estavam em crescimento espiritual, desde o momento em que eles ouviram falar, desde o momento em que eles aceitaram e eles conheceram a graça da parte de Deus em verdade. Aí ele faz referência, quem ensinou esses irmãos a verdade? Ele diz: segundo aprendeste de Epafra, o nosso amado conservo, que por nós é um fiel ministro de Cristo. Então veja bem, Epafra, ele até então não tinha sido ministro, ele era apenas um conservo. Servo de servo, é um conservo. É que quando, por exemplo, trabalho numa empresa, eu tenho um cargo nessa empresa e abaixo de mim tem outras pessoas que são os colaboradores dessa empresa. Então, quem era o líder naquele período, que era reconhecidamente o líder e chamado para ser apóstolo dos gentios, era o apóstolo Paulo. Timóteo era um auxiliar, mas não era considerado ainda como sendo evangelista ou ministro. Era apenas chamado de irmão Timóteo. E Epafra era conservo, ele estava abaixo de Timóteo. E Epafra vai e prega o evangelho para os irmãos que habitavam na cidade de Colosso. Eles aceitam, e agora o apóstolo faz referência chamando Epafra de um fiel ministro. Quer dizer, ele alcança o seu reconhecimento como ministro de Cristo a partir do instante em que ele tomou a atitude de anunciar Cristo a uma cidade. Aí ele diz que Epafra declarou para o apóstolo Paulo acerca do amor que os irmãos de Colosso sentiam no Espírito Santo. Então o apóstolo diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês, de pedir que vocês sejam cheios e pleno conhecimento da vontade de Deus, de toda a sabedoria, de todo entendimento espiritual. Essa é uma oração intercessória que o apóstolo Paulo faz em favor de uma igreja que estava em crescimento, para que essa igreja pudesse andar de maneira digna, que essa igreja pudesse fluir fruto do Senhor, e que este fruto ele fosse de toda boa obra, que essa igreja viesse crescer na sabedoria e no conhecimento de Deus. E ele, no versículo 11, ele diz que essa igreja pudesse ser um verdadeiro colaboradora, sendo uma igreja fortificada, uma fortaleza, segundo o poder da glória de Deus para toda a perseverança e a longanimidade com o gozo. Então, aqui novamente o versículo 12, nós vemos que a apóstolo diz que nós, que dando graça ao Pai, que vós fez idôneo. Esses irmãos se tornaram os irmãos idôneos, eles cresceram. Eles tinham agora a idoneidade para participar de uma herança dos santos na luz. Então essa igreja tinha alcançado o pleno conhecimento, ela estava sendo idônea. Uma igreja próspera, abençoada, que já tinha uma herança
dos santos na luz. Aí ele faz referência de quem tirou essa igreja do poder das trevas. Ele diz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem foi que nos tirou da mão do inimigo, da mão de Satanás? Foi o próprio Deus. Ele nos dá a graça, Ele nos abençoa como sendo nosso Pai. Ele faz com que venhamos crescer, Ele cuida da nossa saúde mental. E agora, Ele tira essa igreja do poder das trevas e transporta para o reino do seu Filho amado. Nós, amados, fomos transportados do poder que Satanás exercia sobre nossa vida. Nós fomos transportados para o reino de Cristo. Nós não temos mais nada a ver com as trevas. Porque agora em Cristo nós temos a redenção. Em Cristo nós temos a remissão. Os nossos pecados são perdoados em Cristo. É por meio de Cristo. Aí o apóstolo, no versículo 15, ele diz que Cristo é a própria imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então ele faz referência que Cristo é a própria imagem. Quem viu Cristo face a face, viu Deus também face a face. Porque Cristo, Ele é o primeiro de toda a criação. Antes de Deus criar os céus, antes de Deus criar os querubins, os anjos, os arcanjos, os serafins, Deus criou Jesus como sendo o seu primogênito de toda a criação. Porque em Cristo, diz ele, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Tudo aquele que é visível, tudo aquele que são invisível, seja trono, seja denominação, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Aqui, amados, tudo que está nos céus pertence a Cristo. Tudo que existe aqui na terra, até as autoridades constituídas, até os reis que foi elevado ao trono, até o governante de uma nação, tudo isso foi constituído através de Cristo. Por isso, amados, nós temos que orar em favor de todas as autoridades, seja ela bom ou não. A Bíblia diz que cada nação, cada país tem o governante que merece. Agora o apóstolo, versículo 18, diz que Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça da própria igreja. Ele é o princípio. Ele é o primeiro dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, para que ele ocupe o primeiro lugar em tudo. A ele pertence a igreja. Ele é a própria cabeça. Nós somos membros do corpo de Cristo quando estamos reunidos em comunidade, quando formamos uma igreja. Uma igreja não é eu sozinho sou apenas uma partícula do membro do corpo de Cristo. Mas quando eu me ajunto com outros irmãos, então eu torno membro do corpo de Cristo. Eu me torno participante do próprio corpo de Cristo. E ao participar do próprio corpo de Cristo, Ele sendo a cabeça, Ele transmite a mim o conhecimento necessário para a minha evolução espiritual. E Ele diz assim no versículo 21, a vós também que outroras ereis estranho, ereis inimigo no entendimento pela vossa obras más. Nós éramos inimigo de Deus. Então, no versículo 19, ele diz que Deus, que aprove a Deus que nele habite toda a plenitude, em Cristo. E Cristo, ele pega a cédula que era contra nós, que era contra nossa vida, ele havendo feito por ele a paz pelo sangue da sua cruz. Por meio dele, ele reconcilia
consigo mesmo todas as coisas que estão na terra e que estão nos céus. E nós, antes, éramos considerados inimigos de Deus, devido à nossa natureza maligna, devido a nosso afastamento, o pecado adâmico. Ele nos afastava de Deus. Ele nos mantinha distante de Deus. Éramos declarados como inimigo de Deus por causa das nossas obras malignas. Mas agora, diz ele, contudo, ele reconciliou a cada um de nós no seu próprio corpo, da sua carne. Ele reconcilia a mim e a você através da morte sacrificial, a fim de perante ele nós apresentar santo, sem defeito e irrepreensível. Cristo, ele vai nos apresentar diante do Pai como sendo agora a pessoa santificada através do seu sangue, se nós permanecermos nessa fé. É isso que o apóstolo diz no versículo 23, se é que permaneceis na fé. Se não permanecermos nessa fé, nós estamos desligados do corpo. Se nós não permanecermos nessa fé, nós estamos novamente voltando para a nossa velha natureza e tornando-nos novamente escravos de Satanás. Então nós temos que permanecer nessa fé, para ficar fundados, ou seja, alicerçados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura que há debaixo dos céus, e do qual ele, agora apóstolo, afirma que ele é o ministro. Ele diz, por da qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Paulo passa a defender agora o seu apostolado como ministro da igreja que havia em Colossenses. A igreja de Colossenses nunca viu a face do apóstolo Paulo. Eles nunca enxergaram a face do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo morreu sem conhecer os irmãos da igreja de Colossenses. Mas ele diz que ele é o ministro constituído por Deus em defesa da igreja de Colossenses. E agora ele diz aqui que o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta quando ele está em prisão. E ele dizia, agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós e cumpro na minha carne o que resta da aflição de Cristo por amor do seu corpo, que é a igreja. Então o apóstolo, ele declara que ele está preso em prisão, sofrendo muitas vezes na própria carne, sentindo na sua própria pele a aflição de Cristo, mas tudo isso por amor da igreja de Cristo, da qual ele torna a defender o seu ministério e diz, da qual fui constituído ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco a fim de cumprir a palavra de Deus. E aí o apóstolo ele diz, o mistério que estava oculto dos séculos e da geração, mas agora foi manifesto aos seus santos. Esse ministério da salvação, amados, por muitos séculos, por muitas gerações, ele se manteve oculto, mas ele se manifestou agora para todos nós, para que nós venhamos receber a salvação, a qual Deus quis, diz ele, fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então o apóstolo, ele não pede para si a glória, ele pede que Cristo seja glorificado. E ele diz, a qual nós anunciamos e demonstramos a todos os homens, e ensinando a todos os homens em toda a sabedoria, para que apresentemos todos os homens perfeitos em Cristo. Então o apóstolo queria que a igreja crescesse, se tornasse perfeito, para isto em Cristo Jesus. E ele encerra no versículo 29 dizendo, para isso também trabalho, lutando, segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Então a nossa luta, o nosso desejo é que
a Igreja de Cristo seja cada dia mais estabelecida em todo território, em todo o mundo. Devemos lutar, amados, para que isso seja eficaz. Esse é mais um pedacinho do maná dos céus que eu, presbítero Gregório, trago nesse dia de hoje. Que Deus vos abençoe. Nesse pedacinho do maná dos céus, eu fiz a conclusão do capítulo 1 na íntegra. E na terça-feira eu estarei comentando o capítulo 2. Que Deus vos abençoe. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.